6. O herói de óculos escuros. Barbosa usava uma gravata novinha em folha. Sentado na primeira fileira, acariciando o heróico chip no colo, o investigador mal ouvia o burburinho da multidão que lotava o auditório do Cidinha. Todas as pessoas imponentes da cidade, todas as pessoas importantes da cidade tinham comparecido à cerimônia de encerramento das festividades do centenário do colégio, que agora chamava-se Fundação Educacional Professora Cidinha Moura. Em seu discurso, o prefeito elogiara a excelência daquela escola, que agora prometia perpetuar-se sob a direção de um conselho de pais e professores. Na mesa de cerimônia, toda enfeitada de flores, no centro do palco, o prefeito estava sentado à direita do professor Frederico Moura, já perfeitamente recuperado do sério ferimento que tinham recobrido no peito há 4 meses. Em seguida ao prefeito, sentava-se Gustavo, que, nos últimos meses, estava aprendendo a relacionar-se melhor com os alunos. Queria aprender com o professor Frederico e demonstrava grande disposição em modificar-se e compreender a juventude. Estava aprendendo que era educação e parecia estar compreendendo que, para aprender, era preciso usar o coração. Sem parar de sorrir, Gustavo lançava olhares interessados para a bela mulher sentada ao seu lado. E que mulher! Era heroína! Que heroína tinha sido aquela enfermeira que o investigador encontrara no subterrâneo da escola, algemada, com um branco uniforme, já todo imundo, engalfinhando-se no escuro com um bandido que parecera aliviado ao ser preso e poder livrar-se da fúria de leoa de Marta. Marta e Gustavo poderia ser uma boa ideia. Gustavo estava se esforçando para aprender a ser um bom educador e parecia esforçar-se ainda mais para agradar a bela Marta. Assim, era possível que os dois não continuassem viúvos por muito tempo, pois Marta parecia corresponder àqueles olhares. A memória de Barbosa voltava à madrugada em que levara para casa aquela enfermeira fantástica e o casalzinho de jovens heróis, sujos, exaustos, um dormindo no ombro do outro no banco de trás da velha C14. Por um momento, recordou-se de alguém que nunca mais estaria numa mesa como aquela. O jovem Dr. Laércio Moura, na cadeia, na certa por muito tempo, junto com Pepperoni, Zepe, Giovanni, Tadeu, o delegado Mendes e Xavier, os policiais corruptos. Todos agora aguardavam julgamento pelas mortes de Verônica Moura e de um velho mendigo, pela tentativa de assassinato do professor Frederico por desfalque nas contas do colégio, conspiração para a formação de quadrilha, cárcere privado, falsidade ideológica e mais uma meia dúzia de crimes. Pobre da filha do professor Frederico, haviam contado ao policial que aquela educadora era ainda mais dura que o pai e só mesmo passando por cima do seu cadáver, Dom Pepperoni conseguiria seguir com sua trama. Lembrou-se da dificuldade que os policiais haviam tido ao tentar enfiar o camburão
o corpanzil de Dom Pepperoni, e da surpresa do tal Zepe ao ser preso no momento em que chegava ao Cidinha dirigindo uma grande perua que acabara de roubar. Acariciava ternamente os pelos limpinhos e escovados de Chip. Aquele bravo cãozinho tinha surgido correndo justamente no momento em que Barbosa chegava ao Cidinha com Gustavo, que se dispusera a abrir a porta do colégio àquela hora para que os dois tentassem descobrir alguma pista nos papéis do professor Frederico. Chip batia como se pedisse socorro, correndo em direção à escola, voltando, tornando a latir, até guiá-los para a diretoria a tempo de surpreender Laércio em sua luta com Tony. Do pescoço de Chip pendia a gravata esfarrapada de Barbosa. Ah, valente Chip! O cãozinho saíra correndo na frente e tinha ferrado os dentes com vontade na canela de Laércio. Em seguida, guiou os policiais para dentro do subterrâneo e foi Dom Pepperoni que sentiu os dentinhos do cão em sua canela gorda. Estúpido Laércio! Nem fazia ideia de que sua irmã fora assassinada a mando de Dom Pepperoni, iniciando o plano para construir um shopping center no terreno do Cidinha. Ao ser preso, gritava que não sabia daquele assassinato, mas o bandido não havia hesitado em esfaquear o próprio pai, na noite em que o velho o acusara do desfalque e comunicara que ele nunca herdaria o Cidinha, porque o colégio seria transformado em uma fundação. Idiota! Se tivesse pago os remédios de Dona Clotilde do próprio bolso, em vez de insistir com um convênio médico, e se não tivesse dito tudo bem ao telefone, talvez Tony nem tivesse se metido naquela história. No outro extremo da mesa de cerimônias, seu Afonso parecia ter nova vida. A seu lado, Dona Clotilde, sua esposa, na certa estava de mãos dadas com ele por baixo da mesa. Ela agora parecia praticamente curada, depois de 4 meses de tratamento com os tais remédios importados. Outro casal estava também de mãos dadas sob a mesa. A linda Carla. Como estava bonita naquela noite! Quem poderia acreditar que aquela beleza de garota, de aspecto tão delicado, tão frágil, que acabara de dar um concerto de piano tão aplaudido por todos, poderia ter arranjado coragem para lutar tanto pela liberdade do pai? E lutado até fisicamente, bloqueando a porta do subterrâneo a pontapés, no escuro, para impedir que os bandidos seguissem Tony. Quantos policiais de verdade teriam a coragem daquela menina? De que material era feito um ser humano como Carla? Entre o velho diretor da Fundação Educacional, professora Cidinha Moura, e a jovem heroína, quase colado a ela, estava um rapaz que saíra nas manchetes de todos os jornais e já fora entrevistado por todas as emissoras de rádio e televisão. Alguém que o país inteiro chamava de Tony. Como um garoto como aquele conseguiria fazer tudo aquilo? Como conseguira desvendar uma trama tão perfeita como a que a quadrilha de Dom Pepperoni tinha armado? Como poderia ter percebido os detalhes daquela conspiração sinistra onde o Barbosa, com toda a sua experiência, tinha visto nada? Talvez
se fosse cego, eu tivesse visto, pensava o investigador, sentindo a emoção apertar-lhe a garganta. O auditório inteiro fez silêncio. Aquele era o momento do discurso do professor Frederico Moura. O velho fez menção de levantar-se e estendeu a mão esquerda para Tony. O rapaz amparou e o velho professor iniciou sua fala, com o braço envolvendo os ombros do jovem aluno. Já com as primeiras frases, a emoção da plateia começou a crescer ainda mais. Somente a confiança que toda a cidade devotava à seriedade do professor Frederico poderia anular o escândalo que a imprensa tinha feito com a prisão de Laércio. E era com essa seriedade, acrescida de uma sinceridade invejável, que agora discursava o velho professor. Começou pelo relato do idealismo das gerações de educadores que haviam colocado de pé naquele colégio. Todos vibraram com o compromisso de fé no futuro que aqueles ideais significavam e emocionaram com a dor de um pai que chegava ao fim da vida com um filho na cadeia. Eu, minhas queridas senhoras e meus prezados senhores, continuava a discursar com a voz embargada. Criei um criminoso. Podem os senhores imaginar o que significa, para mim, trineto da saudosa professora Cidinha Moura, não ter conseguido, com as técnicas da educação, fazer do meu próprio filho algo mais do que um criminoso? Meu coração, que por um triz não foi cortado pela faca empunhada por meu próprio filho, chora de vergonha. A todos vocês eu peço perdão pela grande falha em minha missão como educador, em minha missão como pai, mas em minha vergonha quero encontrar compensações e, como símbolos das compensações que me fazem pensar que valeu a pena ter vivido tão longa vida, tenho aqui, sob meu abraço, este jovem estudante. Centenas de pares de olhos fitavam o rosto bonito, meio ruborizado pela homenagem do garoto de óculos escuros, enquanto o diretor continuava. Esse é o Tony, rapaz que me salvou a vida para que eu pudesse encarar a minha vergonha, mas cujo desprendimento me dá coragem para enfrentar com otimismo o pouco de vida que me resta. O colégio Cidinha Moura não pôde fazer de meu filho um homem decente, mas em 100 anos ajudou a tornar cidadãos milhares de pessoas como este fantástico garoto. Quero que Tony se torne o símbolo da nova fase do Cidinha, uma fase em que a educação de excelência não mais seja encarada como o privilégio apenas de uma elite, mas que seja acessível a todos os jovens. De agora em diante, o Cidinha será de todas as crianças desta cidade, não mais somente das crianças que podem pagar mensalidades. Sempre concedemos algumas bolsas de estudo, mas isso não basta. Agora lutaremos para conseguir recursos que mantenham nossas portas abertas para todos. Como um hospital decente não pode recusar-se a atender quem o procura, independentemente das posses do paciente, um colégio que mereça respeito
é obrigado a atender a quem precisa de educação. Já imaginaram, meus caros amigos, quantos jovens como Tony este país já perdeu por negar-lhes uma boa educação, porque eles eram pobres, porque eles não pertenciam à elite? Quantos gênios que poderiam ter sido novos Einsteins, quantos artistas que poderiam ter sido novos Shakespeare estão se perdendo no Brasil por falta de acesso à saúde, à alimentação adequada e à educação? O discurso do professor foi interrompido por uma emocionada salva de palmas. Barbosa não se envergonhava de deixar as lágrimas correrem-lhe pelo rosto. O ginásio do Cidinha estava uma beleza, decorado para o baile de formatura das 8ª séries. Com o rosto colado ao de Tony, Carla fechou os olhos, deixando-se guiar nos passos da valsa dos namorados. Rodopiava, embriagando-se ao som de violinos, nos braços daquele fantástico namorado que a havia conduzido com segurança em tantas ocasiões e que haveria de continuar a mostrar-lhe caminhos pela vida afora. Sorria de leve, como se estivesse para adormecer gostosamente